Márcio Corrêa Campos, arquiteto, professor de arquitetura na UFBA, mestrado em Berlim, né, em arquitetura, e, Sim, em Viena foi. sim. E lançou recentemente um livro, o Minha Vaga, Minha Morada. Vamos começar falando do livro, Márcio? Boa noite. Boa noite, Aurélio. Muito obrigado pelo convite. Sim, podemos começar falando do livro. Esse livro é uma realização muito querida minha. A gente lançou no ano passado, finzinho do ano passado, ou seja, há poucos meses. E ele é o fruto de uma pesquisa que eu comecei em 2015, né, como projeto dentro da universidade, e com um grupo de bolsistas que chegou a ter mais de 12 bolsistas, se a gente contar a participação nesses anos todos, onde a gente tomou como objetivo estudar o parque arquitetônico da cidade. Né? Nós temos no Brasil uma tradição muito fraca de estudos de tipologia de arquitetura. Isso se deve, em parte, à tradição modernista da cultura arquitetônica brasileira. E isso é muito diferente, por exemplo, da tradição europeia. É óbvio, né, que o modernismo alterou a cultura arquitetônica no mundo inteiro, mas a tradição europeia dos estudos de tipologia, eles nunca foram interrompidos, né? E quando eu fui estudar em Viena, né, na Universidade Técnica de Viena, eu tomei conhecimento de todo esse campo da arquitetura que foi, para mim, muito ausente na minha formação. Né? E desde que eu comecei a dar aulas na UFBA, depois de algumas estadias na Europa, há 11 anos, eu tinha como projeto abrir esses estudos aqui em Salvador. E a ideia era estudar arquitetura multiresidencial, porque eu passei a dar essa classe de projeto de arquitetura multiresidencial, edifícios de apartamento. Né? O ateliê de projeto na Universidade Federal da Bahia é uma aula que dura um ano, ela não é semestral. E isso nos permite desenvolver exercícios, estudos de uma maneira muito continuada, muito complexa. Então, eu associei a essa experiência de estar ensinando aos estudantes edifícios de apartamentos, como se projeta um edifício de apartamento, à pesquisa de estudar o parque construído da cidade. Isso é interessante porque, em geral, nós não temos uma arquitetura erudita, digamos assim, em Salvador, de muito destaque nas últimas décadas. Nós temos a obra de Assis Reis, né, que é um arquiteto bastante conhecido, como transição do Uhum. modernismo para uma arquitetura mais contemporânea. Temos a obra de Fernando Peixoto e temos a obra de vários arquitetos, né, que, em geral, não receberam ainda um tratamento teórico, não existem estudos monográficos, não existe um detalhamento, né, como existe, por exemplo, sobre a obra de Lelé, sobre quem eu também já escrevi um texto, né, cujo o foco era nas passarelas. Mas esse estudo que a gente desenvolveu não é exatamente um trabalho monográfico sobre a obra de arquitetos, é um trabalho sobre a cultura arquitetônica do habitar. Ou seja, a ideia é estudar na quantidade os edifícios, e a gente estudou mais de 1.200 edifícios, né, para montar os exemplos que compõem esse livro, e a ideia era descobrir quais são as recorrências, quais são os padrões, e exatamente descobrindo quais são os padrões, descobrir o que é que se distingue dos padrões. Então, a gente tem, na verdade, um livro que se pretende muito didático para os estudantes de arquitetura. É possível estudar aqui, através de algumas dezenas de edifícios, o que seria a recorrência das soluções de projetos de arquitetura para a habitação. Mas, como o título já diz, né,
nos interessava também estudar a influência que teve o abrigo do automóvel para essa arquitetura, porque nesses últimos 40, 50 anos em Salvador, por um lado, a cidade se verticaliza e, por outro lado, ela vai se tornar cada vez mais dependente do automóvel. E a arquitetura, diferente das cidades europeias, ela começa a cada vez mais se especializar para abrigar esses automóveis. Interessante. Então, como temos uma topografia muito marcada, é uma topografia de vales e cumeadas, né, em Salvador, e tanto as cumeadas, que historicamente representam a ocupação da cidade, mas também os vales passaram a ser ocupados, nós temos um desafio de ocupação de terrenos fortemente inclinados, onde normalmente são resolvidas essas garagens. Então, nós temos edifícios que têm uma base de garagem e temos edifícios que, então, sobem uma torre mais ou menos isolada no meio dessa base de garagem, que é, enfim, em si, a relação com o terreno. E aí isso gera uma série de consequências, tanto do ponto de vista da distribuição em várias torres, como do favorecimento de uma cidade com baixa densidade de ocupação, em terrenos cada vez maiores, porque o automóvel passa a organizar muito a vida dos cidadãos. Né? Sim, Então, sim, sim. a ideia também do livro existe muita solução arquitetônica construída na cidade. E a gente precisa, de alguma maneira, como universidade, sistematizar esse conhecimento. Né? Esse conhecimento está aí como obra construída, mas ainda não existe, né, uma reflexão teórica, uma organização, um pensar sobre, um registro de escrita, né, que organiza tudo isso. E no meu entender, esse livro traz essa contribuição. Né? Ele é inovador porque você vai procurar uma bibliografia sobre o assunto, mesmo que sejam tipologias de outros usos. Né? Você vai ter uma dificuldade de entender o que é o edifício de escritórios em Salvador, Sim. né? Como é que normalmente se organiza, qual é a relação de elevadores com escadas, qual é a área normalmente utilizada para escritórios em comparação com a área de espaços que servem aos escritórios. Então, toda essa bibliografia ela é muito ausente no Brasil. Sim. E ela é muito ausente por isso, né? Porque o arquiteto brasileiro, ele, infelizmente, até hoje, é treinado para a solução genial, para a solução única, para a solução até exageradamente, porque, de alguma maneira, somos todos herdeiros de Niemeyer, exageradamente formalista. Né? E o interessante da tipologia é que, através da forma, se descobre o que é cultura, o que é o sedimentado que deu certo e que, por isso, é transmitido de projeto a projeto. Né? Isso é como se fosse, nesse aspecto, demonstrar aquilo que está aceito culturalmente. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte, se você não conhece, se você não mede, se você não estuda o que realmente é o normal, o padrão, dificilmente você vai acertar fazer o diferente. Então, mesmo para criar, mesmo para inovar radicalmente, é muito interessante quando se tem uma base de estudos que revela, né, para quem está produzindo, o que é o culturalmente estabelecido. Culturalmente estabelecido em função, né, que você coloca. Posso te fazer algumas perguntas agora? Claro, Assim, por favor. não, porque você falou uma coisa interessante, é o seguinte, que o seu livro é voltado mais para o estudante de arquitetura, né? Mas eu acho que ele, não sei qual é como ele chega no interesse geral também do público que estuda ao desenvolvimento urbano, o urbanismo de Salvador, né? E tem a questão urbana aí, eu acho que muito interessante. Você falou também do modelismo europeu, depois no final, lá quando você for falar do teu mestrado, eu quero entrar nisso, porque tem uma questão política aí também que se coloca aqui no Brasil sobre o modelismo europeu. Mas, sim, antes disso, eu te dizer o seguinte, você coloca essa questão, chamou a atenção, né? A topografia ajuda, às vezes,
a você esconder a garagem. É o caso do meu prédio, que é onde eu moro, que graças ao fato de ter lá o que eu chamo barranco, né? Você chamou, qual é o termo técnico? É um É, terreno com forte declividade. ótimo, tá. Ele aproveitou, né, a declividade para esconder a garagem, né, da aparência tanto da fachada quanto do acesso da rua, né. Mas você tem casos, né, e depois a gente até vai mostrar uns exemplos aqui, em que fica aquela enorme fachada de garagem. Você falou de prédios de escritório aqui em Salvador que um, tem que ter um elevador para levar até o momento que o prédio começa a parte de escritório propriamente dito, vencida aqueles enormes andares de garagem. Né? É uma coisa assim muito louca isso. Agora, isso se deve também, Márcio, à questão de que, tá, isso acontece também, eu acho que é uma característica de todo o Brasil, a gente está falando para todo o Brasil, né? Público geral, né? Tem em Portugal também, em Lisboa, no Porto, essa característica da verticalização desses prédios, né? Esses caixões que a gente chama, né? Esses caixotes, que agora estão mais... Então, os últimos que lançaram em Salvador, não sei se você comenta isso no livro, já, tem linhas mais, né? Procura uma harmonia maior, uma variação maior, mas que tem essa característica da verticalização, e Salvador, por ser a mais densamente povoada em termos de área útil, capital do Brasil, ela necessariamente vai ter que optar por essa verticalização, até para poder ter áreas verdes, para poder ter uma circulação melhor. Eu te coloquei várias questões aí, eu sei, mas enfim, essa questão a verticalização é inevitável, então, né? E você vê a verticalização como algo positivo, assim, para o urbanismo da cidade? Olha, o que é mais interessante é que a verticalização ela garanta a densidade de uso do solo urbano. Não adianta a gente verticalizar e, como você já citou, e como está no livro demonstrado muitas vezes, não adianta a gente verticalizar e gerar a anulação da cidade, que o volume de garagens com 5 andares, gerando paredes de, às vezes, dezenas de metros completamente fechada, aniquilando completamente a rua. Eu estou mostrando uma foto que você mandou aqui, desse caso aí que está mais alto que o poste Exatamente, exatamente. Se eu não me engano, é um dos edifícios que a gente classificou de uma maneira irônica como Little Hong Kong, por causa da altíssima densidade que esses edifícios mais recentes têm. Então, a densidade, ela entra como um momento em que você pode ter muita densidade e mesmo assim você não criar cidade. Então, a arquitetura, ao fazer parte da cidade, ela precisa se entrosar nisso que é o conjunto. Então, a verticalização ela é importante, obviamente, né, porque vai garantir essa densidade. Mas, como tudo, não é, ela também precisaria ter algum mecanismo de controle para conferir qualidade. Eu acho que, isso eu comento na introdução do livro, um dos piores aspectos da verticalização de Salvador é, por exemplo, o de anular completamente a topografia da cidade. Então, hoje, na paisagem, você já nem percebe mais o que é a diferença entre vale e cumeada, porque a verticalização ela foi indistinta. Sim. Diferente do que foi planejado nos anos 40, onde se previa a verticalização só no topo da cumeada, ou seja, dramatizando mais ainda as diferenças. Hoje, não. Nós temos edifícios muito altos, construídos nos vales, e isso realmente, do ponto de vista da paisagem, já do ponto de vista da paisagem é um problema. O outro problema é que essa verticalização em Salvador veio acompanhada dessa obrigação de vagas de garagem relacionada ao tamanho do apartamento. Então, nos últimos 50 anos, era proibido construir edifícios de apartamento sem oferecer a vaga da garagem. Isso é, né? Isso é um absurdo, né? Essa proibição, assim... É proibido. Se você quisesse fazer um edifício mais urbano, um edifício que desse uma continuidade maior, como muitos edifícios, né, na parte mais antiga, que eu quero dizer,
antiga no século XX, né, Barra, Vitória, Canela, nós temos edifícios que ocupam lotes menores, né, numa escala aproximada do que eram os lotes residenciais, Sim. e esses edifícios não estão pensados para a cidade do automóvel. Então, eles garantem muita densidade urbana sem verticalização, Sim. né? Então, eles não têm recuos laterais, eles têm acessos de escadas, e muitas vezes eles têm acessos de escadas ligando duas ruas, que a gente chamou no livro de edifício ponte, né? Porque eles são sempre acessados por uma pontezinha que une a rua mais alta ao edifício. Eu estou E esses, mostrando aqui um exemplo típico do que você está citando, que é aquele que você botou de ótimo. 3 andares, né? E esses edifícios eles garantem alta densidade, às vezes eles chegam até 8 andares, né? Na Federação, Sim, na sim. Centenário, eles não possuem elevador, eles têm Na, 8 andares, porque eles têm dois acessos, uhum. né? E eles garantem altas taxas de densidade. Então é muito interessante como exatamente esse aspecto da verticalização, né? Ele precisa ser balizado por mais parâmetros. E aí eu acho, Aurélio, que as nossas cidades, por um lado, né, elas têm legislações um tanto absurdas, como proibir, né, a Sim. oferta de imóveis sem Proibiu. vagas de garagem, É. e, por outro lado, uma legislação, eu diria, frouxa, que não busca qualificar a ideia do todo, a ideia do conjunto. Esse grande debate sobre paisagem, as questões todas relacionadas à verticalização no Porto da Barra, por exemplo, mostra a fragilidade com que isso vem Sim. na lei, né? Márcio, se vamos, eu sou, quem me conhece, me lê, sabe que eu sou entusiasta da questão da produtividade, que é um grande problema brasileiro, né? Sim, E produtividade tem a ver também com o urbanismo, né? Então, por exemplo, a densificação, ela é muito boa para a produtividade geral, porque você vai ter um tempo de deslocamento menor no trânsito, você vai ter menos, né? Você tem várias vantagens na densificação, né? É, melhor aproveitamento de áreas verdes, melhor aproveitamento de áreas comerciais. Agora, esse excesso de regulamentação, ele milita contra, né? Essa parte, por exemplo, tem que ter vaga de garagem. Por quê? A pessoa pode não querer. Existe mercado para quem não quer uma vaga de garagem, né? Então, me soa absurdo esse excesso de regulamentação. Agora, que tipo de regulamentação você prevê assim, que você faria se você fosse o prefeito, o plenipotenciário, assim, na hora de fazer as regras do Código de Obras, do Código de Posturas, do Código de que a gente chama aqui em Salvador de PDDU, né? Que tipo de regras você acha que uma cidade como Salvador, ou uma cidade grande do Brasil, teria garantida a densificação, com seus inúmeros benefícios, principalmente para a produtividade, e ao mesmo tempo uma harmonia melhor, as pessoas se sentirem melhor na cidade, ou essa coisa do estético como harmonia também, enfim, a funcionalidade, os fatores que a arquitetura defende. Eu creio, Aurélio, que, por exemplo, um aspecto importante que você tocou, que são as áreas verdes e a arborização, a prática da construção civil em Salvador mostrou que, efetivamente, a ideia de que em cada terreno seria reservado 20% da área para uma área permeável e que isso daria conta de arborização e recepção da água pluvial para dentro da terra, essa ideia se mostrou fracassada. Não Então, eu só, creio. não só fracassada, como contrassenso, a meu ver, né? Porque se a ideia da densificação é você abrir espaço no tecido urbano para áreas de uso comum, arborizadas, parques, praças, né? Você, aumentando o terreno que você tem que usar, você vai na contramão disso, né? Exato. Então, eu tenho a impressão que já nesse assunto, o mais importante que deveria ser feito hoje é um estudo muito rigoroso de expansão de áreas verdes públicas, né, Sim, que pudessem ser garantidas, as poucas que sobram, como os fundos de vale inacessíveis, que são alguns ainda, sim. e ampliar essas áreas verdes, né, como um sistema de trocas. Eu acho que esse é um valor de qualidade de vida fundamental na cidade hoje.
A outra questão que é muito importante, que é Salvador precisa melhorar toda a acessibilidade do pedestre, em tudo. Não é possível que uma cidade que tenha, historicamente, planos inclinados e elevadores na encosta, não tenha isso como resposta centenas de vezes por toda a sua área. É uma questão fundamental de garantir, né, qualidade a quem caminha na cidade. Isso... E, em consequência, a qualidade para quem usa bicicleta na cidade. Mas isso já é uma consequência, por exemplo, da cidade, de quem caminha. Eu acho que se o poder público, se as regras se ocupam de qualificar vigorosamente o espaço público, já seria um bom caminho. Tá? O que mais poderia acontecer sobre a regulamentação, digamos assim, da atividade de construção, eu acho que é um caminho que é muito difícil de se trilhar e que é ampliar a qualificação técnica dos projetos, a exigência de qualificação técnica. Nós ainda temos uma legislação que é muito focada no potencial construtivo. Sim. Potencial construtivo é uma coisa que se relaciona com infraestrutura, água, transporte, esgoto, energia, rede de informação, ok. Se relaciona com capacidade de lucro dos empreendimentos, ok. Mas porque a gente precisa... isso também vai refletir no preço do imóvel, né? Quer dizer, Exato. se você regulamentar demais, o preço do imóvel vai subir e absurdamente você vai expulsar uma certa população da parte central. Exato. Mas a gente precisa avançar nisso de alguma maneira. Eu entendo dessa maneira. Assim, da qualificação do material de construção, a qualificação da própria espacialidade, e isso, todo o debate recente sobre de que maneira a pandemia poderia influenciar a arquitetura mostra isso, né? A qualificação mesmo, a possibilidade de ter outros espaços nos interiores dos apartamentos, mas eu acho que existe uma qualificação técnica mais geral que a lei paulatinamente deveria abrigar, né? E isso eu falo mesmo sem nenhuma vergonha, isso não deixa de ser uma maneira de recuperar para o arquiteto o trabalho do arquiteto. Né? Exato. De alguma maneira tem um trabalho, uma formação, uma profissão, né, que ela é pouco requisitada em todo o potencial que ela tem para oferecer à sociedade. Isso é muito triste. Eu já fui síndico, mas eu estava na comissão de construção em condomínio na Barra e tal, né? Então a gente via, na comissão a gente via a importância do arquiteto para pensar a maneira como as pessoas conviveriam com o prédio, né? Bem, e o arquiteto também teve um arquiteto participando da concepção do prédio, teve um arquiteto assinando junto ao engenheiro e quanto isso fazia diferença também, né? Tanto nas áreas comuns quanto nas áreas internas. Voltando a essa questão da produtividade, eu vejo em Salvador muito lançamento, uma obsessão. Eu vejo amigos, casais, às vezes sem filhos. Eu tenho que ter um negócio com 5 quartos, 200 metros quadrados, eu preciso ter espaço. Gente, você vai para Hong Kong e não tem isso, né? Na própria Europa, né? Isso é considerado um pouco, em muitos lugares é considerado meio fora de moda, né? Uma coisa meio... eu quero construir um palácio no meio daquele monte de andares, 40 andares, mas cada andar tem que ser um palácio. Eu sou contra proibir, lógico, né? Você vê ofertas aí, 5 vagas de garagem. Para que 5 vagas de garagem? Eu sou contra proibir. Se quiser ter 10 vagas de garagem, tem. Mas cobrar, quando você tem aqueles custos de liberação do projeto, tem os custos de IPTU, cobrar proporcionalmente a essas coisas que não fazem muito sentido. Outra coisa que me parece que não faz muito sentido para efeito da produtividade, e aí você falou da pandemia, é a necessidade do sujeito ter o apartamento e o escritório.
O advogado tem que. Porque isso se tornou tradicional, porque a gente botou na cabeça que o cara tem que atender no escritório, não pode atender em casa, ele não pode atender virtualmente. E tem várias atividades que você poderia fazer em casa e trabalhar virtualmente, e ter um escritório compartilhado lá para atender uma vez por semana. Eu vejo pessoas, às vezes, eu vi casos em Salvador assim, incríveis, eu ficava abismado com isso. O sujeito tinha uma atividade que não requeria escritório de maneira nenhuma, mas ele fazia questão de receber os amigos no escritório. Uma coisa assim, já estava aposentado, não, mas eu tenho. Olha, você me encontra no meu escritório, fica na torre tal. Gente, recebe hoje você tem nos apartamentos novos, nos prédios novos de Salvador, você tem até áreas de office, né? De você receber convidados, né? Que é muito interessante. Áreas comuns do prédio que você tem lugares para receber. Isso acho que é um avanço nessa direção, né? De você poder a sua casa ser seu escritório. Para isso, ela tem que ser convidativa também, não pode ser aquela coisa quadrada, reta, que atrapalha muito, né? A convivência. Sim. Tem alguns aspectos em tudo isso que você falou, você acaba tocando em vários assuntos que poderia sobre cada um deles falar. Podia fazer um programa sobre cada um deles. Mas tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, a gente teve uma tendência, né, mais ou menos durante 20 anos, eu diria de meados dos 90 até meados da década de 10, de os edifícios sugarem toda a sociabilidade da cidade, né? Então, se você for olhar no Google a cidade de Salvador, você vai ver nos edifícios de classe média alta, em cada um deles uma piscina, em cada um deles uma quadra de esporte, academia, em cada um deles uma sauna, em cada um deles vai ter tudo isso, em geral, tudo sem uso, ou com uso baixíssimo, a tal da produtividade, né? Do espaço, ele existe, mas não é produtivo. Não que eu não adore isso como morador, adoro, mas que você tem razão, tem. A questão ele não é usado. E aquela vizinhança, se compartilhasse, em vez de 5 quadras de esporte pequenininha, uma grande, usaria muito mais, provavelmente. Eu não falo nem de equipamentos públicos, eu falo mesmo de uma determinada vizinhança. Então, a gente teve essa tendência muito forte, e aí, assim, isso junto com as super garagens, isso realmente é o edifício engolindo a cidade. Eu não vi isso em Lisboa, por exemplo, eu fui a Lisboa, não vi isso nos prédios modernos. Não existe. Você reduz a sua experiência de coletivo ao mínimo possível, né? Sim. Isso é interessante, por exemplo, né, nessa experiência radical da pandemia. Se você tivesse uma autossuficiência em pequenos lotes, você realmente estaria imune a esses contatos perigosos de se contaminar com o vírus. Sim. Mas é óbvio que isso é só um limite, né? Pensando assim, seria só um limite. Mas, sem dúvida, esse foi um movimento muito sugador do que seria a razão de você morar numa cidade, né? Que é aproveitar de tudo aquilo que tem para oferecer de maneira em grande escala e com essa multidão. Exatamente. Que corresponde a essa qualidade. E que é um dos benefícios diretos da densificação. Quer dizer, a densificação permite isso, né? Você vai utilizar muito mais áreas comuns, vai sociabilizar muito mais, né? Exatamente. Se você não vai ao cinema, se você frequenta o cinema do seu condomínio, você vai ver só os filmes que aquelas pessoas iguais a você assistem. E não vai ter um filme diferente porque tem um edifício separado na cidade voltado para um público de 2 milhões de pessoas e que permite, então, passar um filme diferente. É sobre isso estar na cidade, né? O outro lado, que é muito interessante, é que, há alguns anos atrás, um amigo meu que trabalha na área de imobiliária me chamou para uma rápida consultoria sobre a possibilidade de investimentos em Salvador de edifícios com apartamentos muito pequenos, como se tornou comum recentemente em São Paulo, não? Com 17 metros quadrados, né? Acho interessantíssimo isso. Mas, bom, fala. Desculpa com a possibilidade de ter escritórios, então, né, assim, compartilhados, coworking e tudo isso.
Então, assim, a minha avaliação para ele é que você pode ter isso no centro de São Paulo, porque você desce o elevador e tem uma cidade à sua disposição a pé, né? Uhum. Você mora num apartamento de 17 metros quadrados, mas realmente você pode usá-lo só para dormir, porque você pode fazer uma reunião num café, numa esquina, uma outra reunião na outra esquina, sentar num lugar muito confortável para relaxar com amigos. E em pouquíssimos lugares em Salvador, para não dizer em quase nenhum, você tem essa oferta urbana que um edifício como esse que permita um edifício como esse reduzido a um espaço tão pequeno. Então, é dessa dosagem, desse difícil equilíbrio, né, entre o que é privado e o que é público, essa relação entre arquitetura e cidade que exige cultura urbana, saber o que é viver na cidade, exige cultura arquitetônica de quem produz os edifícios e exige realmente uma legislação inteligente. Isso eu acho Sim. que é o mais Você importante. Então, falou de São Paulo, só para não perder o ponto. sim, A Tancredo Neves tem essa tendência ultimamente, né? Não sei se foi fruto da sua consultoria, mas a Avenida Tancredo Neves começou a ter esses prédios com apartamentos muito pequenos, né? 300 apartamentos, 400 apartamentos num prédio. Claro, a Tancredo Neves oferece esses cafés, essas coisas. Não como a Avenida Paulista, evidentemente, mas guardadas as é, proporções, né? ainda assim é difícil, né? É difícil imaginar, porque é difícil caminhar ali, né? Você não tem essa vida realmente tão confortável. Talvez você seja obrigado a entrar no shopping para ter uma série de Sim, coisas. Já Salvador, está um pouco distante, né? Salvador ficou uma cidade muito de shopping, e shopping é uma tendência declinante no mundo inteiro que um dia vai chegar aqui e vai questionar esse modelo, né? Assim, sem dúvida. Mas tem um outro assunto, Aurélio, que eu queria conversar, Tá, fala, desculpa aí, que te interrompi. não, não, que isso, que é a questão do tamanho. Achei muito interessante, assim, porque um dos aspectos mais percebidos na pandemia foi a importância do tamanho das habitações, né? Por um lado, as situações extremas das habitações frágeis, das habitações de autoconstrução, das favelas, Sim, onde era impossível e é ainda impossível isolar uma pessoa infectada, porque as pessoas às vezes é. compartilham um cômodo só, não é? Então, é muito importante realmente garantir o mínimo de densidade e da relação entre metro quadrado por pessoa para ter um mínimo de qualidade de habitação. Isso fica muito evidente, né? Por outro lado, a gente tem uma um, o padrão que você descreveu é um pouco a ostentação do que é grande, né? Sim. Mas tem um dos melhores escritórios de arquitetura do mundo, que é o escritório Lacaton e Vassal. Eles produzem arquitetura partindo do pressuposto de que o único luxo que existe realmente é ser grande. Então, essa coisa de móvel caro, maçaneta dourada, nada disso é Não, tão importante quanto dispor de muito espaço. o Então, a Trump que eu estratégia diga, né? Aquele apartamento dele em Nova York é aquela coisa gigantesca. Eu falar. disso. O que é muito interessante é que eles trabalham com orçamentos compatíveis com o que seria habitação social na França e a partir da especificação de materiais e de acurados projetos de estrutura e também de todo o acompanhamento técnico, eles conseguem apartamentos que chegam a ter o dobro de área do que seria uma habitação de interesse social, com áreas muito mais generosas de convívio social, com quartos mais generosos. Então, eles são um escritório muito interessante, mas aí a gente entra no imaginário e nos valores simbólicos que estão, obviamente, relacionados à arquitetura, né? Não se trata dos 200 metros quadrados por ostentação, né? Porque quando você descreveu, eu já posso imaginar esses apartamentos
apartamentos com vidro verde É. e janelas e varandas, desculpe, de 50, 60 metros quadrados. E a Né? sala, 100 metros quadrados, uma coisa assim, né? Que aí Isso. tem que. Muito interessante como você consegue, como você vê um escritório, né? E eles ganharam o prêmio Mies van der Rohe há pouco tempo, né? Com uma requalificação de um dos conjuntos habitacionais dos anos 60, como o escritório consegue inserir esse padrão de qualidade numa proposta de habitação voltada para o que seria, né? Na França, os mais pobres, né? Seria a classe pobre que depende de habitação social financiada pelo governo. E o mote é esse: Mas você fala. luxo, o tamanho. Mas você fala de Paris especificamente, que Paris tem um problema seríssimo hoje, né? Senão, eles Que. trabalham. O escritório deles é em Bordeaux, e Bordeaux se Ah, tornou, sim. nos últimos 20 anos, um dos centros da discussão de arquitetura na Europa, mas eles Uhum. trabalham pela Europa inteira já. Sim, sim. Porque tem um aspecto que político, né? No Brasil, e isso está acontecendo em Paris também por causa das comunidades de imigrantes, né? As periferias de imigrantes, que são um problema seríssimo, a polícia não entra mais lá, o Estado não entra mais lá, e começa a ter aquele processo que a gente contou aqui de desordem generalizada. Porque E não é só em Paris, Aurélio, em todas as cidades grandes da França. Como eu já viajei a França bastante de bicicleta e já passei por vários desses bairros, eu conheço bastante não, isso. e aqui no Brasil a gente tem uma glamorização de esquerda, né? Vamos ser claros, da favela. Não, a favela, não temos que destruir a favela, não temos que fazer o que fez em Bogotá, por exemplo, que foi de arejar a favela, né? Não sei se você, claro, você deve estar por dentro da experiência de Bogotá, que ela é Sim, considerada muito interessante, porque é um país de renda parecido com o do Brasil, um país de formação étnica parecida com o do Brasil, que podia nos inspirar um pouco, né, no tratamento disso. O que nós temos, principalmente em Salvador, é uma qualidade de vida muito piorada dessas pessoas por uma escolha de completa não intervenção, de completo não ordenamento. Né? Você não faz nenhuma ação na favela, você permite que realmente não tenha por onde caminhar. As nossas favelas não têm o mínimo passeio, o passeio é ocupado, é privatizado, sem o menor respeito pela vizinhança, até a questão do barulho e a questão de lugares sem arejamento, sem aberturas. Enfim, esses infernos acabam sendo habitados, né? E essas pessoas sofrem no cotidiano isso. Né? Então eu te conheço como um crítico dessa glamorização da favela. eu acho que tem uma questão que é interessante, que é qual o papel do Estado, o papel do poder público na sociedade, né? Uma hora ele é valorizado e outra hora ele é criticado exatamente por agir. Então, essas questões elas se tornam cada vez menos técnicas. A gente entra num campo fortemente marcado pela disputa política, Sim, e o espaço da técnica é cada vez mais deixado de lado. Eu tenho a impressão que ainda tem um outro aspecto, né? É que exatamente aí se dissociam muitas vezes, no pouco que se intervém, se dissociam muitas vezes as esferas do que é cidade e do que é arquitetura. Né? Você pode até organizar escadas, organizar canteiros, mas você ainda estará fazendo pouco se as casas continuam sem janelas, se é. as casas continuam com um padrão, né, de habitação bastante precários. Né? Eu tenho a impressão que avançar sobre a condição interna de moradia, a condição da habitação, e Salvador, a prefeitura vem fazendo isso ultimamente com o programa Morar Melhor. Eu acho que é um programa que vem sendo referência para algumas outras cidades. É muito interessante por um lado, né, porque você está tocando num ponto
que é essa saúde mesmo ligada à espacialidade, que é consertar o telhado da casa para que não fique mais úmido, Sim. abrir uma janela onde precisa, né? Fornecer o mínimo possível para que aquela casa tenha o básico da dignidade, digamos assim. Por outro lado, essa consolidação da estrutura, ela tendencialmente engessaria as possibilidades de uma intervenção qualificativa maior, assim, onde você pudesse oferecer mais áreas verdes em troca de soluções arquitetônicas distintas. Eu acho que esse equilíbrio ele precisa ser encontrado, mas eu temo muito, né, que as questões de habitação e as questões de intervenção nas áreas de autoconstrução, inclusive por causa da instabilidade jurídica quanto à posse do solo, Isso é elas, terrível. elas terminam muito reduzidas a um embate político onde o técnico perde espaço quase que por completo, né? O aspecto técnico ele não é levado em primeira consideração. E quando é levado, aí eu tenho que dizer, como arquiteto, os aspectos do muito humildemente chamados embelezamento são completamente ignorados, porque as soluções de encostas em concreto, grampeadas em Salvador, elas são terríveis, né? Sim, Substitui, retira as pessoas daquelas áreas de risco, de desmoronamento, mas o resultado da imagem, da paisagem da cidade é o pior possível, né? Então, esteticamente é problemático. é uma área onde a capacitação técnica, exatamente a capacitação técnica, ela foi exprimida, reduzida, deixada de lado para um embate extremamente político e muito carregadamente antagonizado, né? Assim, são grandes jogos, são grandes disputas, né? Muitas vezes áreas de interesse de investimentos imobiliários são o foco disso, mas a verdade é que, na maioria das vezes, a gente não necessariamente está lidando com áreas de grande interesse imobiliário. Eu fico imaginando que existem bairros, regiões inteiras da cidade que hoje não sofrem necessariamente pressão de investimento de mercado e que Não também compensa. enfrentam essa situação que eu Não compensa. chamaria congelada. Por incrível que pareça, você tinha há 70, 80 anos atrás, você despertou um interesse, por exemplo, por lotear e construir em São Caetano. Hoje saiu. A história de Salvador, do ponto de vista da ocupação da moradia, ela é interessantíssima, né? Porque até o final do século XIX você não tinha, havia um controle absolutamente rígido, você não tinha nada que você pudesse ser chamado de aglomerado subnormal, ou favela, ou invasão. A primeira foi a Cidade Palha. E também não tinha, porque não tinha transporte coletivo, não adiantava o cara morar lá, não teria. Sim. Como é que ele viria? Então eram fazendas e tal, um que outro povoado de pescador, por causa de Itapuã, mas não que era uma coisa mais suburbana mesmo. Aí você tem que surge, por um lado, começa a densificação da suburbana por causa da ferrovia, porque ela vai ter a estação, ela vai permitir essa questão do trem urbano. E por outro lado, você tem a industrialização da Península de Itapajipe, que as pessoas vinham do interior, os salários eram muito baixos, era uma época que a cidade estava muito pobre, no início do século XX, e elas vão fazer aquele famoso Alagados, né, que foi aquela duplicar a Península de Itapajipe na base de aterros improvisados e palafitas. Aquele processo que hoje está consolidado lá. O que está enterrado lá embaixo ficou, não se mexe mais nisso. As ruas foram super ocupadas, né? Você tem Massaranduba, Uruguai ali, está tudo um colado no outro. Agora, o que você tinha antes era o cortiço. O pobre morava
Você, inclusive, eu tenho dados estatísticos que mostram que o centro histórico de Salvador e em torno tinha uma densidade populacional maior há 100 anos atrás do que tem hoje. Sim, Né? sim. Porque era de tal maneira que existia cortiços. Ainda existe cortiços, eu já encontrei cortiços na área antiga do comércio, na Cidade Baixa. Existem lugares lá que moram 40, 50 pessoas no espaço. O espaço é bom, tá? É arejado, é construído dentro daquela arquitetura que você conhece bem, e até em alguns lugares bem conservados, mas ninguém quer morar com 40 pessoas em um banheiro. Né? Isso é bem complicado. E existia também uma outra modalidade em Salvador que garantiu muita densidade em bairros como até Brotas, né? Mas Cosme de principalmente, Faria, a maior densidade da cidade é Cosme de Faria, que é dentro de Brotas. mas principalmente assim, Lapinha, Liberdade, toda essa ocupação de cumeada histórica, que eram as vilas de casa, não, as avenidas em Salvador, que são construções de pequenos empreendedores imobiliários que faziam essas casas geminadas, descendo as encostas, né? E eram casas de aluguel. E isso garantia uma densidade muito grande, sem necessidade de expansão territorial, né? As avenidas de casa, elas são uma solução, digamos assim, em Salvador, muito, inclusive, adequadas à topografia da cidade. Elas foram muito comuns também, em meados do século XX. Mas eu acho que a pressão demográfica até a Segunda Guerra Mundial, ela foi fraca, né? O problema é que ela É, explode depois da Salvador não Segunda. teve aumento de população entre 1920 e 1940. Uhum. Praticamente não aumentou. E depois ela vai explodir, que é 50, 60, 70, 80 é as explosões. Agora, você tem casos, por exemplo, como o IAPI. Eu tive no IAPI esses dias para fazer um documentário. O IAPI teve vários daqueles prédios planejados, que você teve até dos anos 40, 50 lá. Exato. E o IAPI, dentro das áreas, vamos dizer assim, de habitação de classe média baixa, de classe baixa, me parece um dos que tem alguns dos melhores espaços de convivência urbano de pessoas permitido por pelo menos são prédios, quer dizer, tem um ordenamento, tem janela, tem essa coisa toda. Né? Eu acho que isso falta na favela, né? Sim, sim. Você pega a Saramandaia, por exemplo. Saramandaia, poxa, você olha para aquilo, ou a parte de Pernambués que fica perto da Tancredo Neves, que é um contraste enorme, né? Aquela coisa toda apertada, completamente desordenada, sem nenhuma lógica, né? de ocupação do espaço. Né? Então, esse... Bom, pode falar. Eu creio que o exemplo do IAPI é muito interessante porque a gente se coloca exatamente nesse momento de transição. É um modelo possível, mas foi um modelo possível para uma cidade com outra velocidade de crescimento, né? A gente depois teve os conjuntos habitacionais, que também tentaram responder a isso. Cajazeiras, né? Não, mas antes disso, já Não. os conjuntos dos anos 50, 60, 70, Uhum. mas, de qualquer forma, com uma produção inferior em grande número à demanda que existia na cidade. Lógico. E o cúmulo disso, obviamente, o desenvolvimento de Cajazeiras, né, com um grande complexo de conjuntos habitacionais, e mais recentemente, né, o Minha Casa Minha Vida, que já chega a ser um desenvolvimento anti-urbano, na medida em que o financiamento foi previsto para áreas que não fossem urbanizadas. Então, hoje, que é uma área que não é urbanizada, é muito longe da cidade. É terrível. Você passa pela Cia Aeroporto lá, você passa por zonas rurais e daqui a pouco tem um monte de prédio lá. Fizeram coisas bonitas até. Em Águas Claras fizeram o programa do Estado, né? Fizeram uma coisa até com arquitetura, eu achei bonito aquilo. Mas foi muito pequeno, pequeníssima escala, né? Mas isso é exceção, a regra é essa coisa meio sem arquitetura nenhuma lá no lugar que não deve ser, né? Que não tem transporte, que não tem nada. Você imagina que se tivéssemos investimentos de qualificação do construído, teríamos tido talvez um resultado bastante diferente, né? De intervenções
em áreas consolidadas na cidade, mas o programa era voltado exclusivamente, ou é voltado exclusivamente, para construções novas, né? Uhum. É a forma que o programa foi definido. E com isso, né, nós tivemos pouca transformação nessas últimas décadas, além da própria atividade de autoconstrução nessas áreas tão densas, né? Então elas foram se tornando cada vez mais densas, com todos esses problemas arquitetônicos que estão aí e que não deixaram de existir. Eu fico pensando sempre, Aurélio, nessa questão do acesso da ambulância, o acesso do corpo de bombeiros. Se você tomar isso como parâmetro, né, o quanto de cidade que a gente deveria redesenhar, deveria adaptar, garantir que a ambulância chegue às pessoas. Isso é tão simples. A coleta é terrível. Você pega há um tempo atrás, quando eu pesquisei, Bom Joá, naquela encosta que eu lembro que, vou te contar uma engraçada aqui, o João Pereira Coutinho, que é um conservador português como eu, né? Assim, a gente pensa numa linha muito próxima, ele estava comigo quando ele passou na BR e viu o Bom Joá, a encosta do Bom Joá. Quer ver ali onde tem a estação do Bom Joá, só que do outro lado. Onde tem a estação do metrô do Bom Joá, só que do outro lado, do lado de São Caetano. Ele olhou para aquilo e disse: como é que esse pessoal não desce daí, se revolta e quebra tudo? Se eu estivesse ali, eu fazia isso. Porque é indigno uma cidade permitir que isso aconteça. E aí você levantou o aspecto. O cara, se tiver que entregar uma geladeira ali, ele tem que contratar um alpinista, alguma coisa, um guindaste para levar a geladeira da casa dele. Não tem como acessar. São escadarias intermináveis, estreitíssimas, né? É uma situação de encosta, uma situação de risco também. Então são situações... Essa dificuldade cotidiana relacionada diretamente à qualidade do espaço, essa qualidade física do espaço. Então, isso é uma coisa que está ali todos os dias a serem enfrentadas pelas pessoas. É muito difícil não poder tratar disso tecnicamente. Esse para mim exatamente, esse para mim a questão política é que nós tínhamos que superar esse debate político da questão, até porque eu não entendo, tem certas coisas de esquerda, se você olhar países que tiveram governos socialistas, eles trataram dessa questão claramente, eles procuraram até... Não há exemplo melhor do que Viena. Então, vamos falar um pouco antes de falar de Viena, eu vou chegar em Viena e Berlim vamos falar um pouco da preservação do patrimônio histórico de Salvador, que é uma coisa que eu sei que você estuda muito e é uma preocupação minha também. Tive no Conselho de Cultura por 8 anos e tive muita preocupação com isso. Acho que falta pensar isso de uma maneira mais ampla. Como é que você vê isso? Aurélio, eu sou muito cético quanto ao patrimônio arquitetônico, histórico, cultural em Salvador. Eu não vejo por onde essa cidade entender que isso tem valor. A sensação que eu tenho é que, de alguma maneira, é uma batalha quase que perdida, digamos assim, né? Essa é uma primeira observação que eu faço do que é essa experiência de proteção de patrimônio legal desde décadas, né? Já que, obviamente, desde a primeira legislação sobre patrimônio no Brasil, os principais monumentos de Salvador estavam protegidos, mas eu me pergunto sempre, que lugar se deixa acontecer o que está acontecendo há quase 20 anos com os azulejos do claustro de São Francisco, que são uma das obras mais importantes de azulejaria portuguesa do mundo, né? Para alguns, talvez a mais importante, se arruinando durante décadas. Este lugar é como se você... quem sabe se isso não é a principal obra de arte no Brasil? Sim. Pela sua raridade, pela sua fragilidade, e deixar isso se desfazer como se deixou, assim, se a coisa mais valiosa pode ser perdida,
que valor realmente tem este patrimônio para esta sociedade? Então, eu tenho muitas dúvidas quanto a este valor. Tenho mais dúvidas ainda dos processos todos de educação patrimonial, como isso poderia ser atingido, como fazer isso ecoar na sociedade como um todo. Nós temos hoje uma perda de conjunto muito grande, né? Assim, você imaginar que o bairro que foi mais preservado, mais qualificado individualmente, sem muito esforço do Estado, porque é muito uma ação de vários indivíduos, que é o Santo Antônio Além do Carmo. Sim. Né? Temos imóveis cuidadosamente restaurados, né, por hotéis, por pousadas. Uhum. Ao lado disso, uma destruição completa. Não, isso. É, Isso não precisaria nem gastar muito dinheiro, né, Márcio? É só uma questão de não, regulamentação e de incentivar a utilização desse exato, patrimônio riquíssimo. Os puxadinhos horrorosos, as fachadas são destruídas, tudo é feito de qualquer jeito e fica por isso. Não, e aí você preserva o que não seria o caso por questões políticas, né? Sim. Eu vivi isso no conselho. Eu lembro que o falecido e saudoso Fred, né, do IPAC, uma vez ele preparou um parecer técnico para essa questão de plataforma lá, daquele patrimônio que tem plataforma ligada à fábrica de tecidos, sim. Lá no subúrbio, né? E aí ele me instruiu, tal, eu era muito amigo dele. Ele disse, bom, Fred, nós vamos defender isso aqui e tal, porque era o parecer do IPAC. É que tem que preservar isso aqui a gente vai deixar livre. Por quê? Porque são habitações populares, não dá para pegar e tombar tudo isso aqui, porque a pessoa tem que pedir autorização para trocar uma telha depois que você faz o registro do tombamento, né? É muito burocrático, né? Mas aí chegou na hora da votação, não, nada disso, vamos tombar o bairro inteiro. Depois que se vire uma cidade pobre como Salvador, porque Salvador é pobre, se você pegar se você teve na Europa, na comparação, né, que não consegue dar conta disso tudo. Sim, já tem que preservar muita coisa. O outro lado da história, Aurélio, que eu acho assim, que é tão cruel quanto, que é a necessidade que você teria de projetos extremamente bem qualificados, de contemporaneidade, para interferir nos edifícios. Então, não se trata simplesmente de fazer preservação um por um, exatamente como era em 1800, em 1700 ou em 1600, mas se trata de ter excelente arquitetura contemporânea para interferir nesses edifícios de sensibilidade. Assim, eu insisto nisso, toco nisso em vários momentos, né, dos meus escritos, mas a lição deixada por Lina Bobardi nunca foi aprendida de verdade. Mas não é por acaso, é porque precisa ser Lina Bobardi para interferir com qualidade nos edifícios e nos conjuntos de sensibilidade patrimonial. Não é fácil, mas não, o que Lina Bobardi mais ensina é que não se pode deixar de ser contemporâneo. Né? E é essa a maior dificuldade, né? Como lidar com esse patrimônio sem deixar de ser contemporâneo. E aí nós temos uma experiência arquitetônica realmente muito limitada, né? Muito limitada no que diz respeito a esse debate mais amplo. Se você for olhar tudo que foi feito na Península Ibérica em termos de contemporâneo e patrimônio edificado nos últimos 30 anos, é um show de arquitetura, né, comparado com o que temos no Brasil. Em Portugal, nota-se isso muito bem, né? É outra forma de tratar, né? Sim, na Espanha também há muita coisa. Sim. Eu tive em Vigo agora, exemplar. A maneira como harmoniza a necessidade moderna com o patrimônio histórico. Deixa eu te perguntar agora, vamos falar um pouco dessa sua experiência
eu já vou ajudar a resumir. Você fez mestrado na Alemanha, em Berlim, né? E também trabalhou em Salzburg, né? Então eu vou até Sim. mostrar. Você me mandou a foto aqui, eu vou mostrando enquanto você vai falando. é, a foto do prédio de Berlim que você estudou na sua dissertação e essa sua experiência em Salzburg, você também me trouxe um prédio aqui de Salzburg. É interessante porque são dois edifícios multiresidenciais, e isso, de alguma maneira, alinha historicamente toda a minha atuação profissional. Eu estudei na Universidade Técnica de Viena, nos anos 90, onde eu fiz meu mestrado, e o tema do meu mestrado era, e é, a princípio, né, a imagem da arquitetura moderna brasileira nas revistas de língua alemã. Lá nos anos 90, no Brasil, muitos pesquisadores estavam trabalhando sobre as revistas internacionais e a imagem que a grande arquitetura brasileira, né, a arquitetura moderna dos anos 40 e 50, teve como repercussão dessa produção, como ela foi criticada, como ela foi tratada, como ela foi compreendida, toda a recepção dessa produção. E, pelo que eu podia acompanhar, né, na época ainda a gente ainda não tinha a internet como tem hoje, eu sabia mais ou menos que ninguém ainda tinha estudado as revistas de língua alemã. Então não se sabia muito bem o que o pessoal da Alemanha, da Áustria e da Suíça tinha publicado. E eu fiz esse trabalho do meu mestrado. Então, eu pesquisei no período de 20 anos de publicações, o que foi publicado sobre o Brasil em 10 revistas de língua alemã. E, para minha surpresa, né, boa parte do que eu encontrei era sobre o edifício que Oscar Niemeyer construiu em Berlim e que Tá. tinha se transformado numa grande polêmica nas revistas de língua alemã. Eu não conhecia nada dessa polêmica, eu não conhecia o impacto que foi Niemeyer ter construído em Berlim para a discussão na época de arquitetura na Alemanha, e é um pouco isso que eu relato na minha dissertação de mestrado. É muito interessante, tanto do ponto de vista do programa habitacional. Niemeyer propõe um quinto andar diferenciado, com áreas de cinema, reuniões coletivas, o oitavo andar com lavanderias coletivas, e tudo isso é discutido também a concepção estrutural, com os pilares em V do térreo, uma aula da discussão sobre os limites do moderno no final dos anos 50, quando o moderno começa a entrar em descrédito, né, na cena arquitetônica, através desse edifício de Oscar Niemeyer. Então, foi uma grande descoberta, né, perceber o impacto que teve ele ter participado dessa exposição do Hansa Viertel em Berlim. É, quem está assistindo o vídeo está vendo as fotos do prédio que você está falando. Então, tem uma crítica aqui que é meio quase que crítica conservadora no Brasil, não sei se ela é ilustrada ou não, mas às vezes me parece lógica, que o modernismo é aquela coisa muito quadrada, né? Esteticamente ele é quase um contrassenso. Não os pilotis, né? Mas o prédio em si, né? Parece que aquela coisa de... Como foi Brasília, né? A Superquadras, né? Os prédios das Superquadras, aquela coisa bem quadradinha, né? E você, como arquiteto, você concorda com essa crítica ou é um exagero aí? Tem um equívoco aí na crítica? Há um certo equívoco, ainda mais em se tratando de Niemeyer, que especialmente pelos europeus era chamado de puro sensualista, pura forma, pura liberdade formal. Então, para boa parte dos críticos alemães, o pilar em forma de V é uma coisa absurda, é um contrassenso, é uma negação da lógica estrutural. É muito divertido isso. Mas o que o modernismo traz com certa monotonia da simplificação geométrica, né, da coisa reta, na verdade, a possibilidade da produção em massa e a tentativa de, através disso, responder exatamente aquilo que a gente falava de Salvador, que é a qualificação da moradia para todos.
Sim. Então, se eu Num cenário de explosão populacional que vivido aqui e vivido lá também. isso, se eu simplifico, eu sou capaz de produzir em escala. É a produção industrial que está por trás disso, não Sim. é? E, então, essa foi uma resposta muito direta, Até né? minha querida produtividade está por trás disso. Uhum. Você ganha produtividade. Isso, em termos de arquitetura, isso vai se chamar racionalismo, né? Vai Sim. se chamar produção industrial, vai se chamar, como a gente poderia, serialização da arquitetura, e boa parte do descrédito da arquitetura moderna vem dos impactos que essas questões, que são muito mais processuais, vão ter na formação da cultura, né? Então, veja, o que é criticado como isso age no campo da cultura. A nossa cultura espacial, a nossa cultura de cidade, tudo se empobreceu por causa dessas decisões, digamos assim, processuais, né? De fazer a coisa acontecer muito mais do resultado formal. E é óbvio que isso vai corresponder também não ao modernismo, mas a um empobrecimento do modernismo. Sim. Porque se a gente for olhar as grandes exposições modernistas dos anos 30, dos anos 20, a gente tem uma qualificação, uma grande variedade de experimentações, né, que os grandes arquitetos do movimento moderno fizeram exatamente como uma espécie de exposição, né, principalmente as exposições do Werkbund, que estão na Alemanha, na Áustria, na República Tcheca. Você pode visitar esses bairros, e são modelos de arquitetura que têm uma qualificação muito superior àquilo que é construído depois da Segunda Guerra Mundial, né? Isso a gente também tem que considerar. A gente não pode deixar de dizer que uma coisa é fruto da outra, mas é muito cruel também simplesmente homogeneizar e tratar tudo como igual. Não, achar que todo modernismo é uma caixa reta, né? Isso, Igual isso. a um... Por A gente falar, está sendo cruel com por os falar modernistas. nisso, você me mandou a foto, eu tô com ela agora aqui, desse prédio de Salzburg. Ele me parece bastante quadradinho, linhas retas, mas tá mais charmoso, né? Conta um pouco desse... Esse é um edifício que eu tive a chance de participar quando eu morei na Alemanha e trabalhei em Salzburgo. Eu tive a chance de participar desse projeto do início da decisão, que foi a parte de concurso, né? Era um concurso do Estado de Salzburgo para financiar moradia de interesse social, até, né, ver o edifício sendo construído, a sua execução final. Então, é um escritório onde eu trabalhei em Salzburgo. Nesse escritório, eles trabalham basicamente com habitação, né? Então, foi uma experiência muito grande que eu tive ali na prática do que é o processo de escolha e qualificação dos edifícios habitacionais num país como a Áustria, como as coisas se dão de maneira que ainda há uma valorização do trabalho do arquiteto, mas também todo o processo, né, de diferenciação. É muito interessante, Aurélio, por exemplo, já que a gente estava falando de certa homogeneização social dos edifícios, que essa arquitetura multiresidencial de Salvador traz com ela. Veja você, é muito raro, por exemplo, em Salvador, nós termos apartamentos de diferentes tamanhos no mesmo prédio, né? Quando um prédio é de apartamentos de 2 quartos, todos os apartamentos são de 2 quartos. Quando é de 3 quartos, todos são de 3 quartos. E num edifício como esse, por exemplo, são, se eu não me engano, porque já faz um bom tempo que eu trabalhei nesse projeto, são pelo menos 5 plantas diferentes, com 5 áreas diferentes, 5 maneiras de dividir o edifício, né, o apartamento internamente diferente. Então, é uma variedade muito grande, uma disposição também, são 2 torres associadas a uma distribuição de corredor. Então, a gente tem uma riqueza muito maior. Essa experiência desses anos em Salzburgo é muito diferente, claramente, da experiência de estudante, né, em Viena, que foi trabalhar como arquiteto, né, num escritório que era tão especializado em habitação. Então, acho que se a gente olha
né, a produção atual que eu tenho tido na área de tipologia de arquitetura, e a gente começou com habitação multiresidencial, essa pesquisa. Se a gente juntar o mestrado com essa experiência, parece que eu estava o tempo inteiro interessado em habitação, e de alguma forma, né, o caminho é bem esse. Márcio, a gente já passou de uma hora aqui passamos bastante, né? Não, nada contra, temos de tempo livre. Mas eu sinto que a gente teria que. O ideal seria a gente fazer um programa, uma conversa para cada tema, né? Parte histórica de Ótimo. Salvador, o tema do seu livro, da questão das garagens, né? Que é muito interessante. Né? E ainda tem o que eu estou fazendo agora com essa pesquisa de tipologia, que eu estou estudando os edifícios comerciais e de serviços nos bairros de Salvador. Ah, Então, interessantíssimo. toda essa espacialidade muito livre do empreendedorismo do comerciante de É. rua, né, nos bairros populares. A gente está Brotas, estudando Rio Vermelho tem isso também. sim, sim, E nos bairros menos densos, né? Que tem muito isso. Né? sim. Bom, vamos falar um pouquinho de você. Me conta essa trajetória. Você nasceu em Salvador. Como é que Sim. foi a sua trajetória de menino? Se você foi um bom menino, se deu muito trabalho. Como é que foi chegar a fazer arquitetura, depois mestrado, né? Essa coisa toda, a UFBA, enfim. Fala um pouco Eu, dessa. Eu sei que você é muito querido pelos alunos, eu vejo sempre fotos dos alunos, te adoram, né? Mas enfim, eu, fala um pouco de você, no geral. Conta a sua eu gosto. história um pouco e fala um pouco de você. Eu acho que essa coisa da relação, Aurélia, é que eu gosto de ser professor, isso eu gosto do que eu faço. Eu acho que, modéstia à parte, até agora acho que faço bem. Mas porque eu acho que não é tão simples ser professor, assim, especialmente desde que antes eu dava aulas teóricas, aulas de história da arquitetura, de arquitetura contemporânea, mas nos últimos 11 anos eu dou aula de projeto de arquitetura. Então, é uma atividade muito intensa, uma atividade de acompanhamento de processo criativo, que é uma dedicação diferente, né? Uma dedicação também muito pessoal com os estudantes, e é um trabalho que eu acho que não é tão simples de ser feito. Essa é uma avaliação que eu faço. Exige certo perfil pessoal como professor. Mas eu nasci aqui em Salvador, voltando um pouquinho à sua pergunta. Eu brinco sempre que quem viveu, quem cresceu em Brotas, vê Salvador de outro ângulo, né? Vê Salvador é algo ao redor de Brotas, brincando, claro. Sim, sim. Mas eu, eu estudei o ginásio, segundo grau, no Colégio Militar de Salvador, e isso também era uma experiência bastante diferente na época, na cidade, né, nos anos 80. Nós éramos as pessoas com cabelo cortado, que usava farda. Já era na Isso, Pituba? na Pituba, sim, Uhum. sim. Isso era muito, muito diferente. E quando eu terminei o colégio, eu fiz o vestibular para arquitetura, porque eu sempre quis estudar arquitetura, mas eu digo a você que, olhando mesmo a época, eu acho que, de uma maneira geral, até hoje, as gerações sentem falta de conhecer mais todas as profissões, né? Sim. Então, eu conhecia relativamente poucas profissões, mas eu sempre quis ser arquiteto desde criança, porque a velha tradição eu sabia desenhar. Então, eu desenhava desde pequenininho edifícios, plantas, Ah, e, que e coisa sempre fui fantástica. fascinado por Brasília. Eu acho que Brasília, esse sonho de um arquiteto desenhar uma cidade inteira para uma criança, isso na época dos anos 70, quando eu era criança, era uma coisa que ainda ecoava, assim como uau, grandiosidade de realização profissional. E isso, mas assim, basicamente o fato de sempre estar desenhando edifícios, sempre estar dedicado, eu sempre pensei em fazer arquitetura, na verdade nunca pensei concretamente em fazer outra coisa. E assim que eu concluí o curso, e eu sempre digo aos meus estudantes, porque o mercado profissional de arquitetura ele varia muito entre
nenhuma possibilidade e oferta muito grande, né? E eu me formei no momento em que não havia trabalho nenhum para arquiteto. Então, a minha geração tem muito pouca gente que conseguiu, por exemplo, manter escritório Uhum. autoral até hoje, né? Então, a geração seguinte, por exemplo, tem vários arquitetos de renome na cidade, porque já pegam outro momento econômico. Uhum. Mas a minha geração formou sem nenhuma oferta de emprego. Então, eu emendei diretamente com o mestrado, né? Eu sabia que eu queria fazer carreira acadêmica e eu emendei com a minha ida para Viena. E chegando em Viena foi muito interessante, porque eu primeiro fui aprender alemão, e depois, quando eu comecei na universidade, a universidade não reconheceu nem metade do curso que eu tinha feito na UFBA. Hum. Então, antes de me dedicar ao mestrado, eu tive quase que fazer arquitetura de novo. E isso, para mim, foi um grande aprendizado, né? Porque eu aprendi muita coisa da qual eu sentia falta, né, na minha formação inicial na universidade. Era muito diferente, obviamente, né? Assim, a cultura europeia tradicional, por outro lado, muito mais técnica. E isso que eu já falei antes, né? Uma cultura muito mais modernista na aposta da criação única de cada solução. Foi uma experiência muito radical para mim, foi muito bom, por outro lado, né, ter que fazer uma série de disciplinas de novo, antes de me dedicar ao tema do meu mestrado. E depois eu dei aulas aqui em Salvador, na parte teórica, voltei para a Europa Central, tive essa experiência Uhum. com o escritório, e desde 2009, né, eu sou professor da UFBA. Sim. Me tira uma curiosidade que eu tenho uma tese, eu queria ver se você corrobora ela, né? Você como soteropolitano, né? Todo com esse apenso do colégio militar, que é um pouco fora desse padrão soteropolitano, né? De vida, de cultura, mas certamente não perdeu a convivência cultural com a cidade, Sim, né? E de repente você vai para essa coisa de Viena, Alemanha e tal, Berlim principalmente, né, que é uma coisa Brandenburgo, né, aquela coisa mais prussiana. Mas o fato de ser soteropolitano te dá um pouco essa visão cosmopolita desde o início, quer dizer, você te ajuda na adaptação à Europa? não, acho que não. Não? Acho que não. Acho que Salvador Eu acho perdeu isso ao longo da história? Porque Salvador nasce e se transforma, se cresce, chega em 1650, no século XVII, século XVIII, como uma cidade extremamente cosmopolita, né? Agora, não sei se perdeu isso. Né? quando eu fui morar em Viena, Aurélio, eu digo a você com toda sinceridade, para mim foi uma experiência muito radical de diferença cultural, né? Era tudo muito diferente. Mas a ponte que eu tinha, que me ajudou, assim, do ponto de vista da cultura e tudo, era um pouco ser católico, né? Como a Áustria é um país Ah, sim. extremamente católico, os apelos estéticos, as igrejas barrocas, esse era o Uhum. campo de cultura onde eu dizia, não, isso aqui eu conheço, aqui eu sei onde eu estou, aqui eu sei onde eu estou pisando. Então, o fato de você estar nesse às vezes eu brincava, não, Salvador é uma cidade de igrejas barrocas e Viena é uma cidade de igrejas barrocas. Tá bom, por aí a gente conversa. Mas, Não, a Viena também tem uma fama de ser boêmia, de ter uma vida sim, noturna intensa, de ter essa sim, convivência em bares, né? com Dizem que certeza, na Alemanha se bebe muito também, na Áustria, né? Não com sei. certeza. Mas eu sou um pouco da geração que foi jovem sufocado pelo axé, digamos assim. Salvador, na minha geração, passou por uma homogeneização muito forte da cultura. E Sim. uma homogeneização que, se você ouvia um pouquinho diferente uma música cantada em inglês, você já era um outsider impossível, né? Então, esse processo, para mim, Salvador, na minha formação, é uma cidade muito homogeneizante. Essa, É, ela, essa, ela, essa ela força. nessa aspecto que você ressaltou, sim,
Mas isso foi inevitável porque criou uma indústria, né? Foi um momento no Exato, auge que foi muito importante economicamente para a cidade em termos de exportação de cultura. exatamente, mas ela traz isso. Então, Salvador, eu de jovem, com 24 anos, quando eu fui para a Europa, Salvador era um pouco assim, ok, né? Aqui se respira um pouco mais livremente a possibilidade de não ter que ser 100% mainstream, né? E nesse aspecto assim, o próprio peso quando você vai para uma cidade como Viena, com milhões de turistas por ano, o peso do turismo, o peso de você morar numa cidade onde, se você viaja meia hora para um lado, você está em outro país falando outra língua, uma hora para o outro lado é outra língua, outro país, uma hora e Sim. meia na outra direção é outra língua, outro país, me dava a impressão de Salvador realmente assim muito enclausulada em si mesma, assim. É uma cidade que para mim me parecia sempre muito ensimesmada, né? Viena nesse aspecto me colocou numa possibilidade assim que, uau, aqui tem gente falando 12 línguas diferentes ao mesmo tempo nesse pequeno trecho É. de rua. Então, para mim era essa experiência maior. Mas, sem dúvida, eu diria que a cultura católica foi uma das maiores pontes onde você diz, não, isso aqui é a base comum, com isso aqui eu posso lidar com essas pessoas. Eu sei mais ou menos o que elas acham bonito. Ótimo. Só você. Eu queria continuar muito sobre essa questão, essa sua experiência europeia, mas você corroborou outra tese minha. Eu queria expor a tese e deixar você terminar com essa ideia Sim, que você esposou, né, de Salvador em si mesmada. O formato de península, se você olhar do espaço, né, Salvador está destacada do Brasil, inclusive. Na Vitória você se coloca de frente para o Brasil. O formato de península torna Salvador completamente, do ponto de vista estético, é uma coisa única, né? Um desenho único. Tá, tem coisas semelhantes no mundo em termos de baías e tal, mas Salvador é específico, né? Dentro do Brasil, inclusive, o nosso litoral não é muito recortado, não é tão rico como outros litorais nesse recorte, e Salvador se destaca nessa paisagem. É, qual o impacto disso? Você deu um impacto na cultura, na mentalidade, até por Salvador nascer aristocrática, se manter aristocrática por muito tempo, por ser capital, não só por isso. Mas qual é o impacto na arquitetura? Para quem pega lá, lancha no Itaparica, o ferryboat, e olha para essa península, o que isso te diz na arquitetura de Salvador, o que isso reflete na arquitetura de Salvador? bem, eu acho que antes de falar diretamente da arquitetura, eu acho que é muito interessante, fazendo a ponte com a cidade em si mesmada, é que exatamente no momento em que o porto perde essa função de principal entrada e saída da cidade e as vias rodoviárias assumem esse primeiro lugar de conexão da cidade, é que Salvador vai se tornar mais fechado em si mesmo, porque as vias vão passar por Feira de Santana e vão seguir, né? Não Exato. precisa nem passar em Salvador. Então, enquanto o porto era importante, o porto, o porto garantia para a cidade uma abertura muito maior, que a rodovia reduz drasticamente. E o Porto realçava a condição de península, né? Porque no Porto você Isso, tem mais essa sensação. A partir do momento que você tem essas duas vias, que é a paralela que continua na Estrada do Coco e a BR-324, você passa a ter a superdensamento, que não existia nada de habitação ali, eram fazendas do chamado miolo, que é o que fica entre uma e outra, e que perde completamente a noção de que você está numa península. exato, É, exato. Eu acho que o mais impressionante, eu acho que é aquilo que relaciona a situação geográfica com a arquitetura e, obviamente, com a história, né? Quem conhece o Porto em Portugal, quem conhece Lisboa e é capaz de refazer essa situação de porto protegido do mar aberto
né, e compreender a filiação cultural, né, é uma coisa magnífica, é uma experiência única. Você imaginar que a implantação das cidades, e assim é João Pessoa, e assim é Natal, né, assim o próprio Rio de Janeiro original, que essa implantação das cidades e a arquitetura nessa implantação, ela é essa coisa que é de mais consistente, né? Nos segura dessa tradição cultural que criou essas cidades. Então, por esse lado, também deveria ser um espaço extremamente protegido, principalmente essa percepção clara do que é o frontispício, da diferença Sim. topográfica, né, que tanto marca A, assim. a falha geológica de Salvador, é um acontecimento também, né? Com certeza, com certeza, e que é por ela, né, que Salvador é onde é por ela que também Salvador se torna a capital, porque vai permitir uma defesa muito Sim. melhor do que outros sítios, né? Mas eu acho que essa relação de filiação e essa E relação, nos dá um aspecto estético único sim, é uma imagem de sim, cidade que se destaca, né? com certeza. Bom, Márcio, gostaria de ficar horas aqui. Acho que a gente vai. Nós vamos ter que programar outra conversa, se você Tá topar. certo, Se você não tá ficou bom. aborrecido com esta, né? De jeito nenhum, de Eu jeito fui nenhum. Nem vi o tempo atropelando as passar. coisas. A próxima eu prometo que a gente vai escolher um tema e com o tema até o final. Né? Também queria saber mais da sua experiência de vida, sua experiência na Europa, suas histórias pessoais que são muito deliciosas também. Tem que fazer um programa, uma conversa sobre isso também. Você tem uma maneira literária quase de escrever, né? Eu digo isso como escritor. Eu te reconheço, além de desenhista, um pouco literário na sua fala, às vezes, na maneira como você conta. Né? Te agradeço Certo. imensamente a presença e essa conversa. Eu agradeço também, Aurélio, e estamos aqui à disposição. Qualquer outro tema que eu tenha capacidade de Não, conversar, capacidade ou você tem vocês de tenham sobra. mais. Eu é que fiquei atrapalhando aqui. Eu me sinto. Eu no final da. Poxa, como eu estou atrapalhando? O pessoal que vai ver vai ficar com raiva de mim, porque eu atrapalho demais o Márcio. Tinha que Ah, deixar falando. quem sabe uma conversa sobre as viagens de bicicleta pela Itália? Ah, maravilha, maravilha. Isso é absolutamente delicioso. Tá certo. Obrigado, Aurélio. Obrigado. Valeu, abração.